Olá, estudantes. Isabel. Estamos com a eletiva Leitura e Conexões com a Realidade. Então, nas últimas aulas, a gente conversou sobre a importância da leitura, vocês deram sugestões de livros, né? Conversamos também sobre as linguagens verbal, não verbal e mista, vocês fizeram atividades. E hoje vamos falar de um assunto também muito importante, que é a interpretação de imagens, interpretação de textos com linguagem não verbal ou linguagem mista, verbal com não verbal, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu solicitei para vocês, tá bom? Olharem essa atividade, está presente, pronto, no site Recanto das Letras, e aqui, interpretação de textos não verbais, tirinhas e charts. Então, interpretação de textos não verbais. A etimologia, ou seja, a origem da palavra texto, está relacionada com o ato de tecer, construir, né? Entrelaçar, construir. Texto, então, é a mesma família de palavras de tecido, tessitura, textura. Mas, afinal, o que a gente viu na semana passada, e é só um reforço nessa parte, viu, gente? De que é constituído um texto não verbal? Seria apenas um texto sem palavras? Então, seria, no caso, imagem, gestos, né? Então, tudo aquilo que comunica, mas não usa palavras para comunicar, tá certo? Dos anos 90 até a atualidade, a concepção de texto tem sido ampliada. Então, consideramos um texto todo enunciado, seja verbalizado, usando palavras, ou não verbalizado, tendo uma função que de comunicação e sentido. O mais importante, pessoal, no texto é que ele comunique e ele tenha um sentido, tá certo? Então, é para a gente ver aqui, foi sugerido 2 exemplos de textos não verbais. Esse aqui é misto, viu, gente? Esse primeiro, essa charge de Garfield, é um texto misto. Tem não verbal, que é a imagem, os gestos, a cara dos personagens, né, tudo, a face deles, a feição, e o verbal, que são as palavras que eles estão falando, ou pensando. Esse que é totalmente não verbal, só a imagem, tá certo? Então, aqui, o primeiro quadrinho. Estou pensando em tirar um cochilo. Aí o Garfield pensa, né? Ah, se liga, John. Ele pensa também. Você não pensa em tirar um cochilo, você simplesmente. Esse outro aqui é interessante. Esse aqui é mais engraçado, esse aqui é mais reflexivo. Uma pessoa e um que está mendigo, né? Uma pessoa em situação de rua, e uma pessoa passando. Em uma situação aparentemente melhor do que o que está na rua pedindo esmola, né? Então, ele colocou um espelho, né? Então, a gente percebe o quê? Ele está de sapato, está com roupa arrumada, uma calça. Ele também aqui, só que tem um chapéu pedindo, talvez esteja descalço, não dá para ver muito bem, acho que está descalço. A roupa está mais desganhada, né? Está uma roupa mais suja, mais assim, aparentemente, e ele está no chão da rua. Então, já mostra essa questão da pobreza, né? Então, dica de interpretação de textos não verbais ou mistos, né? Textos não verbais ou então de textos mistos, que são com palavras e sem palavras, verbal e não verbal, tá certo? Então, interpretar textos não verbais ou mistos envolve algumas operações. Vocês vão analisar, identificar, explicar, comparar, etc. Tá certo? Porém, esse tipo de texto requer do estudante sensibilidade para ler outros códigos, como os gestos, as expressões fisionômicas, as cores, a própria imagem, o que está nas entrelinhas. Né? Por exemplo, quem conhece um pouco o Garfield sabe que ele é um gato preguiçoso, guloso, né? Então você até imaginou que poderia ser alguma coisa sobre lasanha, mas não foi, né? Mas que ele é um pouco engraçado também, então aqui foi um pouco mais humorístico. E Mafalda, por sua vez, é mais crítica, irônica, ela é muito, né, para a idade dela, ela tem um raciocínio, né, bem, assim, de adulto até, ela se preocupa com as pessoas, se preocupa com o bem-estar das pessoas, ela é bem crítica em relação à televisão, em relação a essas coisas. Então, quem sabe um pouquinho sobre Mafalda tem essas informações. Então, na tirinha da Mafalda, como a personagem pode criticar um programa de TV se o aparelho está desligado?
Então, perceba a ironia de Kino aqui ao fazer, né, ao construir essa charge. Primeiramente, a TV desligada e ela. Na segunda vez, ela pensando, meu Deus, que droga de programa, e a televisão desligada. Aí ela passa e vê a tomada fora, né? Ou seja, ela achou que a televisão estivesse ligada e imaginou que o programa fosse ruim, sendo que a tomada está desligada. Aí depois ela percebeu que estava desligada, né, pela tomada e falou, desculpe, minha força do hábito. Ou seja, uma crítica direta de que na televisão não tem canal bom. Todo programa de televisão é ruim, segundo a ótica dessa personagem Mafalda, né? Então, para fazer a interpretação de texto, gente, de imagem ou de misto, né, verbal não verbal, com imagem com texto, palavras, é necessário ver quadro a quadro. Ou seja, como a gente viu, né, Mafalda passa pela TV desligada. Segunda, ela considera o programa ruim, uma droga. Terceira, ela passa pela TV e percebe a tomada desconectada. E quarta, pede desculpa para a TV, pois era força de hábito. Então, assim, interpretação do texto da tirinha. Conclui-se que a personagem considera todos os próprios ruins, porque nem mais os observa. Isso constitui um julgamento prévio dela. Então, orientações para ela interpretar. Olha quadro a quadro, ou seja, cada quadro, cada imagem, né? Perceba os objetos, pessoas, atividades que elas estão fazendo. Perceba se há frases, se há palavras, no caso, texto verbal, né? Observe se há intertextualidade, se há um diálogo com outra situação, com outro texto. Considere as expressões faciais, se está sorrindo, se está chorando, se está triste, se está feliz, os gestos, se está dando um sinal de positivo, de negativo, as cores e outros códigos não verbais, que podem aparecer ou não. Como vimos, o texto pode ser construído apenas de linguagem verbal, só de palavras, como ocorre com a notícia, a carta, e pode ser construído de linguagem visual, como fotografia, pintura, ou chamada de cabelo. E pode ainda ser construído do cruzamento, como os quadrinhos, né, o musical, canção, e texto, né, considerado isso tudo. E agora a gente vai para a nossa questão, tá certo, gente? A questão que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Que tá no livro de vocês. Vou pedir para compartilhar aqui. Vocês vão ver que é bem tranquila, bem simples, tá certo? Leia a página 24 do livro de língua portuguesa. É o livro Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. É o livro de William Cereja, Carolina Dias Viana, Cristiane Dami, aquele livro amarelinho que vocês têm de português, pronto. E responda as questões 1, letras A, B e C, da página 24. A questão 2, letras A e B, e a 4, tá certo? 1, A, B e C. Vamos ver aqui. Então, gente, primeira imagem. Tem aqui, né, dois gatos, um aparenta ser mais velho que o outro, tá certo? Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Né, chamou meu filho, provavelmente ele é o pai dele. Aí ele, eu já sei, a criança, brincando, né, no videogame, percebam aqui. Vida são aqueles coraçãozinhos ali no canto, pai. Se perder os três, tem que começar tudo de novo. Então percebam a imagem, né, chega a ser engraçado. A fisionomia do pai, a fisionomia da criança, como ele fica depois. Quem sou eu para discutir? Então, no primeiro quadrinho, o pai diz ao filho que precisa falar com ele sobre a vida. O que a fisionomia do pai expressa? Ele expressa tranquilidade, preocupação, seriedade, felicidade, tristeza. O que é que expressa? Você vai olhar e interpretar, né? Então, aí você vai colocar. A fisionomia do pai expressa, o pai aparenta estar, você vai completar, certo? Na letra B, o pai parece considerar que o que ele tem a dizer é algo simples ou complexo, né? Quando ele fala assim, da forma que ele fala, parece que é algo que vai ser bem simples, fácil, tranquilo, ou vai ser algo difícil, complexo. Aí vocês colocam, tá certo? Letra C. Associando a expressão fisionômica, ou seja, a fisionomia do pai, a falar sobre a vida, entre aspas, qual sentido possível construímos em relação ao que ele pretende dizer ao filho? Porque aqui, pelo contexto, gente, quando seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, alguém assim mais velho, né, chega para você, olha, eu preciso falar com você sobre a vida, né? Normalmente é sobre o que isso que vai falar?
né? Então, você vai colocar qual o sentido possível que ele vai falar sobre, ao dizer isso, né? Então, agora é do filho. O que é a vida para Messias, para o gato pequeno, né? Para o gatinho? O que para ele é? A gente percebe aqui, né? Vocês vão ver na segunda quadrinha. O conceito que Messias tem envolve a ideia de vida como algo simples ou complexo? Né? E a última questão, quarta. Com base nas respostas das questões anteriores, conclua. Messias e o pai têm o mesmo conceito sobre a vida? Sim ou não? Justifique sua resposta. Pronto, gente. Então, essas são as questões para vocês fazerem, tá certo? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês entenderem, tá bom? Deus abençoe. Até logo. Um abraço.